Abra sua Bíblia, irmãos, em Esdras ou Esdras. Tem gente... Pega bem aqui, minha filha. Se eu esquecer esse envelope aqui, vai dar trabalho. Eu não esqueci. Isso. Esdras, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Abra a sua Bíblia e quem puder, fique de pé para que possamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus, nessa noite. Esdras, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Esdras, capítulo 3, de 1 a 6, diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. Deixa eu ligar minha lanterna. Capítulo 3, de 1 a 6 diz assim: E quando o 7º mês havia chegado, e os filhos de Israel estavam nas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então puseram-se de pé Jesua, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Salatiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E eles puseram o altar sobre as suas bases, porquanto o temor estava sobre eles, por causa dos povos daqueles países, e ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, a saber, ofertas queimadas da manhã e do anoitecer. Eles também celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram ofertas queimadas de ofertas diárias, por número de acordo com o costume, como exigia a obrigação de cada dia. E posteriormente ofereceram a oferta queimada contínua, tanto das luas novas como de todas as festas marcadas do Senhor, que foram consagradas, e de cada um que oferecia deliberadamente uma oferta voluntária ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, eles começaram a oferecer ofertas queimadas ao Senhor, mas ainda não tinham lançado os fundamentos do templo do Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos nesse momento, quando nos encontramos em sua presença. Bendizemos o teu excelso nome, em alto e bom som dizemos: Senhor, receba o nosso culto, receba nessa noite a nossa adoração, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Completa, Deus, em nossas vidas a tua boa obra, completa, ó Deus, em nossos corações a palavra vinda do céu, a palavra que é tua, a palavra que transforma, a palavra que edifica e completa, Deus amado, os corações. Cuida, Deus, de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados de Deus? Eu queria hoje
pensar com os irmãos, refletir sobre a necessidade de compreensão a respeito da adoração. Pela manhã, eu falei sobre os falsos adoradores. Pela manhã, eu falei sobre a necessidade que temos de entender que o Senhor ainda hoje continua procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Eu alertei a igreja pela manhã e alerto novamente agora sobre o cuidado que devemos ter, amado do Senhor, de que o Senhor não nos encontre como falsos adoradores. Que eu e você tenhamos em nosso coração a compreensão de que precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Uma adoração verdadeira, uma adoração que chegue ao céu. Uma adoração, irmãos, que não se esbarre em nada, que não se esbarre em coisa alguma. Quando eu ainda no seminário morava, nós íamos fazer a oração para o almoço, para o jantar, e sempre alguns quarto-anistas ou mais antigos no seminário, quando via um calouro orando, ou alguém do primeiro ano dizia assim: essa oração não passou do teto. Essa oração não serviu. E por vezes, por displicência nossa, por nós não estarmos atentos, o que acontece? Nós estamos fazendo coisas para o Senhor. Nós estamos acostumando vir para a igreja. Vem domingo de manhã, vem domingo à noite, vem no sábado. Vai para o PGM, participa dos projetos, das atividades, e nada mais que isso, irmãos. Estamos, por vezes, agindo sem compreender o que de fato estamos fazendo. Por isso eu conclamo cada um de nós a nessa noite estarmos atentos sobre a necessidade de um altar de adoração. Eu preciso levantar na minha vida um altar de adoração. Hoje pela manhã, falando sobre os falsos adoradores, lembrando e trazendo à tona o exemplo dos profetas de Baal, que foram os primeiros a oferecer sobre o altar um sacrifício ao Senhor, e o fogo não desceu do céu. E se não bastasse o fogo não descer do céu, ou melhor, se não bastasse Deus não se manifestar sobre o altar dos profetas de Baal, eles ainda bagunçaram o altar inteiro, porque diz que eles pulavam por cima, que eles gritavam, sendo necessário Elias, quando se dispôs a prestar a sua adoração ao Senhor, a colocar diante do altar a sua oferta, ele teve que ajeitar o altar. Ele teve que levantar o altar, preparar o altar. Por isso eu digo, irmãos, que nessa noite, eu e você, todos nós, precisamos sair daqui entendendo que na nossa vida precisa ser levantado um altar. Eu falei de manhã que os altares eram levantados comumente em cima de pedras. Hoje, os altares do Senhor de toda a glória são levantados sobre vidas. É sobre a minha vida, é sobre a tua vida que o altar deve ser levantado. Porque o Senhor não se prende, irmãos. O Senhor não se prende a um lugar. O Senhor não se prende a um local físico. Lembra do encontro da mulher samaritana com Jesus? Ela perguntou, é aqui ou é lá no monte que a gente tem que adorar? E o Senhor disse, nem aqui, nem lá no monte. O Senhor levou para onde a verdadeira adoração? Para o coração. Não é nem aqui, nem no monte, porque o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade.
Esse texto que eu acabei de ler hoje fala sobre o povo de Deus cativo na Babilônia. Eles estiveram durante 430 anos cativos, presos no Egito. Foram libertos. Depois eles são presos e levados cativos para a Babilônia. Povo sofrido é o povo judeu. E diz então que depois eles são liberados para voltar para Jerusalém. A primeira turma, acompanhada por Zorobabel, filho de Salatiel, e também por Esdras. A primeira restauração, irmãos, que foi feito naquele lugar aterrado, naquele lugar de destruição, foi o quê? O que foi levantado? O altar. O que é que tem que ser restaurado primeiro numa casa, numa vida que anda distante do Senhor? É o altar. A gente às vezes está preocupado em levantar paredes do ponto de vista de, eu tenho que fazer uma casa nova para poder receber a igreja em casa para fazer um culto. Teve um irmão aqui na igreja que nós tentamos visitar ele para estar fazendo um culto na casa dele. Não, eu estou construindo a casa. Terminou a casa, o irmão foi embora, não ficou na igreja e não teve culto na casa dele. Porque a casa dele não conseguiu ser um altar de adoração. Porque ele estava preocupado com aquilo que era físico e que era material. O Senhor querendo construir um altar sobre a vida dele e ele pensando em estrutura. Tem gente que não quer receber a igreja em casa. Não, porque minha casa não é sua casa, não é sobre a casa, é sobre a sua vida. É sobre a sua vida que o Senhor quer profetizar, que o Senhor quer fazer a obra. Não é sobre a estrutura física. O versículo 2 diz assim, parte B: e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Eu reservei, irmãos, dos 6 versículos, eu reservei esse texto para começar a pensar com os irmãos. No primeiro momento, 3 coisas que eu identifiquei, que ao meu ver, é bastante interessante de ser observado. Primeiro delas, edificaram um altar. E aí eu expliquei, eu coloquei aqui, necessidade de edificação de um altar. O altar tinha sido destruído. E se o altar tinha sido destruído, não existia adoração e não havia culto. Queres saber se na sua vida carece a necessidade de que um altar seja levantado? É só fazer essa pergunta. Há adoração na sua vida? Há culto na sua vida? Quer saber sobre a sua casa? É só fazer a pergunta. Há adoração na sua casa? Os teus vizinhos te escutam adorando? Louvando a Deus? Bendizendo o nome do Senhor? O que é que os seus vizinhos escutam vindo da sua casa? Louvor, adoração, culto? Se da sua casa e da sua vida não flui adoração, culto e louvor ao Deus eterno, não se desespere. É apenas uma conclusão que você chega de que se faz necessário que o altar da sua vida e da sua casa seja restaurado. Não é o fim. Ainda há esperança. Ainda há algo a fazer. A primeira constatação de Zorobabel e de Esdras, ao retornar com uma leva de irmãos israelitas e judeus vindo do cativeiro babilônico, foi de que se fazia necessário restaurar o culto, restaurar a adoração
E isso só seria possível se restaurasse o altar. Restaura o altar da tua vida, meu irmão. Tenha disponibilidade de levantar um altar de adoração e um altar de culto na sua vida. Tenha tempo para o Senhor. Dedique tempo para o Senhor. Dedique tempo para a adoração. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Chega de perder tempo. Chega de perder tempo. Ergue esse altar na sua vida. Restaure esse altar. Segundo lugar, segunda conclusão inicial que eu chego. Lugar para oferecer, apresentar-se. Apresentar primeiro a vida e depois a oferta, os holocaustos. Lugar de referência. Lugar de apresentação. Você tem um lugar para apresentar-se a Deus? Diariamente? Aonde é esse altar de apresentação? É o seu quarto? É o seu carro? Aonde o seu altar está levantado? O altar, fisicamente falando, era o ambiente aonde o povo de Deus ia buscar a presença do Senhor para se apresentar. Culto é a apresentação. O culto é o momento quando eu racionalmente me apresento em sacrifício, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 12, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Culto, irmãos, adoração é a hora da gente se apresentar a Deus, dizer: Deus, estou aqui. Então eles entenderam que havia necessidade de reservar, de separar um lugar para oferecer e apresentar-se, apresentar a sua vida e também apresentar holocaustos, ofertas queimadas ao Senhor. Terceiro lugar, o altar, a adoração, o louvor, a nossa consagração ao Senhor tem um padrão. Tem gente querendo adorar do seu jeito. Ah, não, eu adoro é assim. Não, eu louvo é assim. Ah, mas eu cultuo é assim. Na parte última do versículo diz: como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Havia um padrão estabelecido. Havia uma orientação de como se deveria fazer, de como se deveria se portar. Falando ainda, irmãos, sobre o cativeiro da Babilônia, o cativeiro babilônico. A data é o ano 538 antes de Cristo. O rei da Pérsia, cujo nome era Ciro, após capturar ou vencer os babilônicos em uma batalha, em uma guerra, ele decreta, irmãos, que os judeus cativos, prisioneiros, principalmente os que eram da tribo de Levi e da tribo de Judá, eles deveriam ser liberados para voltar a Jerusalém. Irmão, já imaginou isso? 70 anos de escravidão. 70 anos cativo. O rei da Babilônia perde a batalha. O rei da Pérsia, cujo nome era Ciro, diz: olha, eu não quero mais oprimir os judeus. Eles agora estão liberados para voltar para Jerusalém. Depois de 70, havia uma promessa da parte de Deus que eles seriam libertos. Lição que nós tiramos: quando o Senhor quer te tirar de algum lugar, quando o Senhor quer te libertar de algo, irmãos, Ele vai mexer com terra e céu, Ele vai mudar quem Ele tiver que mudar no poder. Muda. E às vezes você nem entende o porquê. A coisa está acontecendo lá no outro âmbito, no outro nível, e você não entende que aquilo vai te afetar. Foi o caso aqui do povo de Deus cativo na Babilônia.
Aí o que acontece? O que você faz quando o Senhor te oferece libertação? O que você faz quando o Senhor te libera, usa? Quando o Senhor vem com mão forte e te liberta da opressão do inimigo? Qual é a sua atitude? Levanta um altar? Adora ao Senhor? No nosso PGM, a semana passada, nós falamos sobre os 10 leprosos. Há 2 semanas atrás, né? E nós lembrávamos lá que um apenas voltou. Você está orando para ser liberto de alguma coisa, você está precisando alcançar uma vitória na sua vida. Aí o Senhor já tem te dado, e o que é que você faz depois disso? Muitas são as atitudes adversas nossas quando o Senhor opera na nossa vida. E isso não é próprio nosso, é também do povo de Deus na história. Por isso eu quero trazer para vocês, nessa noite aqui, as atitudes daqueles que estavam escravos há quase 70 anos. Trazendo também a ideia de que a atitude deles não é diferente da nossa, e a nossa não é diferente da deles. Porque o Senhor é um Deus que quer nos libertar, que quer nos aprumar, que quer nos dirigir à presença dele para uma adoração verdadeira, para alcançarmos as benesses dele, para alcançarmos as bênçãos dele sobre nossa vida, mas nem sempre nós queremos. Nós não queremos, nós não aceitamos o que Deus está preparando para nós, o que Deus está reservando para nós. Alguns daqueles que estavam na Babilônia, por interesse econômico, decidiram continuar na Babilônia. Pastor do céu, como é? O povo passou 70 anos orando por libertação da opressão. E quando eles se libertam, por questões econômicas, eles vão ficar presos. Eles vão continuar naquele lugar. Aqueles que já estavam estabelecidos, irmão, na Babilônia, disseram, rapaz, eu já estou com o meu comércio aqui, ó, funcionando. Eu vou lá para aquela destruição, para aquelas ruínas, vou nada, vou ficar aqui, eu vou financiar a ida. Eu vou dar um dinheirinho para Zorobabel, vou dar uma oferta para Esdras, para quando eles chegarem lá, eles arrumaram aqueles portão, eles arrumaram aquelas casas, eu que não volto para lá. Então teve um grupo que tomou essa decisão, não voltou para Jerusalém, preferiu ficar na Babilônia. A Babilônia, irmão, simbolicamente, metaforicamente, é o mundo. O mundo que nos oprime, o mundo que nos prende, o mundo que nos leva para a destruição. E às vezes bate à nossa porta a possibilidade de sair dessa realidade e nós dizemos, não quero sair, eu vou ficar aqui do jeito que eu estou. Espero que você não seja alguém a quem se aplique essa palavra. Espero que você seja alguém que não aceite isso sobre a sua vida. Eu espero que você nessa noite diga a você mesmo, dizendo, eu não vou ser escravo de nada. Como é que a gente canta? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. É um passo decisivo. É uma decisão importante que precisamos tomar. A oportunidade está diante de nós. Não diga não desista. Assuma, abraça com toda força essa possibilidade de uma adoração no lugar onde o Senhor deseja que você adore. Segundo grupo, 3 palavras que eu coloquei aqui em caixa alta, né? Eu coloquei Babilônia, eu coloquei Egito e eu coloquei Jerusalém. 3 decisões. Dos que estavam cativos, teve aqueles, que foram os primeiros que eu falei, que quiseram ir para onde? Não vou para lugar nenhum não, daqui eu não saio, ninguém me tira. Eu estou estabilizado aqui, eu vou ficar na Babilônia, mesmo no meio do pecado, mesmo no meio do erro, mesmo no meio de coisas que não agradam ao Senhor. É aqui que eu quero ficar. Pronto, ficou. Teve um outro grupo, irmãos, que não ficaram na Babilônia e também não foram para Jerusalém. Eles foram para onde?
Egito, eu dei a colinha agora para vocês, falei os 3 lugares, né? Jerusalém, Egito e Babilônia. Eram as opções que eles tinham. Então teve um grupo, irmãos, que fugiram para o Egito. O que é que lembra alguém fugir para o Egito? Né? Lembra do povo quando não tinha carne? Não, era melhor nós estar lá comendo carne do que comendo esse maná sem gosto. Desdenhando da comida que Deus estava dando para eles. Desdenhando do cuidado de Deus sobre a nossa vida. É diferente hoje, irmãos? Quantas pessoas hoje, Deus está querendo abençoar a sua vida, Deus está querendo te conduzir em pastos verdejantes, em águas tranquilas, Deus quer te orientar, Deus quer te levar à presença dEle, e tu dizendo, não, eu quero é Babilônia, e se me arrochar eu vou é para o Egito. Não quero Jesus, não quero Deus, não quero Jerusalém, eu quero é Babilônia ou Egito, que lá é onde a bagaceira é boa. E em terceiro lugar, sem me delongar, teve aqueles que foram para Jerusalém. Por que esses 2 grupos não quiseram ir para Jerusalém, irmão? Ir para Jerusalém dá trabalho. Ir para Jerusalém, irmãos, envolve pagar um preço alto de construir algo melhor. Jerusalém, irmãos, era um cenário amedrontador. O cenário de Jerusalém nessa ocasião. Cidade devastada. Alguém quer ir para uma cidade devastada? Qual é o nome da cidade do país que está brigando com a Rússia? Alguém aqui quer ir para a Ucrânia? Hã? Alguém quer ir para a Ucrânia? Porque ir para a Ucrânia dá trabalho, envolve batalha, guerra, luta pela sobrevivência, né? Posicionamento, sangue no olho. A cidade, irmãos, ali eu tentei pintar aqui um quadro da cidade. A cidade estava devastada, a cidade estava arruinada. Teriam que enfrentar a resistência de outros povos, principalmente dos samaritanos que estavam morando ali. Os samaritanos era aquela mistura de judeu que não sabia mais nada sobre a Bíblia, que já tinha sido contaminado com outros povos. A prioridade, irmãos, dos fiéis era a construção do altar, para nele adorar e oferecer holocaustos e sacrifício. Como é que ficaram os cantores logo no início do cativeiro babilônico? Vocês lembram dessa passagem? A tristeza dos pais desses camaradas aqui que não queriam voltar. A tristeza dos pais, eles não conseguiam louvar. Diz que eles iam para as beiras dos riachos e penduravam os instrumentos nos galhos. E ali, ao invés de cantar, eles choravam com saudade de Jerusalém. Os pais desses que não queriam voltar para Jerusalém choraram um dia e sonharam com esse dia quando os filhos estavam sendo libertos. E esses pais tinham a esperança de que estes filhos seriam quem iria restaurar a sorte de Israel, o altar, os muros, o templo, como vocês veem na história que foi feito. Porque, irmãos, reconstrução não ficou para todo mundo. Tem muito crente barulhado. Tem muito crente que é só barulho. Tem muita gente que não aguenta arroxo. Se for de boa, se for soltar a pipa no ventilador, eu vou. Se for para outra coisa que coloque em risco minha vida, eu não vou. A prioridade, irmão, dos fiéis era a construção do altar.
para nele adorar e oferecer holocaustos e sacrifícios. De toda aquela galera que foi levada cativo para a Babilônia, sobrou só os remanescentes, que voltou a primeira leva com Zorobabel e Esdras, e depois com Neemias para a reconstrução do muro. Aí eu pergunto para você, você é dos que estão dispostos a reconstruir altares quebrados, muros derribados, ferrolhos e portas queimadas? Ou você é daquele que foge com a cangaia nas costas para o Egito? Se apertar, você abre fora. Se arrochar, você sai gritando. Se arrochar, você sai correndo. Até que ponto o Senhor pode contar contigo? Até onde o Senhor pode contar com o seu apoio? Com o seu posicionamento, com a sua vida, com o seu dispor a fazer alguma coisa? Tinha no meio dos cativos, irmãos, da Babilônia, os que entendiam. Deus deveria ou deve ser adorado e que as demais necessidades seria por ele supridas. No meio dos cativos na Babilônia, tinha judeus que sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que o que eles esperavam. Como diz o texto, nós não somos daqueles que retroagem, mas daqueles que se mantêm firmes no Senhor. Existia no meio daqueles, irmãos, pessoas que disseram assim: alguém tem que fazer o serviço. Da mesma forma é hoje, irmãos, da mesma forma é da igreja, da mesma forma é na sua família, da mesma forma é aonde quer que você esteja. Alguém tem que se posicionar, alguém tem que dar o primeiro passo e dizer: eu vou tomar a frente, eu vou fazer o que precisa ser feito. Uma multidão de irmãos pode não fazer, mas eu vou fazer o que precisa ser feito. Estes, após restaurar o altar, começaram, irmãos, a reconstruir o templo. O templo, irmão. O templo, nesse contexto histórico, aqui de Jerusalém, o templo era o elemento mais importante da identidade nacional. Construir o templo dava para aquele povo a identidade, dizendo: olha, nós temos um lugar de adoração, nós temos um lugar de culto, nós temos um lugar para bendizer o nome do Senhor, para exaltar aquele que é digno de honra, de glória, eternamente. Agora, apesar de todo esforço, irmãos, e dedicação, era notório a simplicidade da nova estrutura, comparada ao antigo templo de Salomão. Eles não conseguiam, porque não tinham recurso suficiente, não tinha mão de obra suficiente para fazer um templo para chegar no nível do templo de Salomão. Não havia condições. Da mesma forma como hoje, muita coisa que fazemos, muitas coisas que sonhamos em fazer, não é concretizado e não é feito porque falta homens e mulheres dispostos a, como esses, dizer: eu vou não só restaurar o altar, mas eu vou ser um instrumento de edificação de um lugar diferente nesse mundo. Aos olhos humanos, irmãos, o que se tinha até então construído não era digno do grande Deus. Muitos lamentavam por isso, mas aos olhos de Deus, tudo o que o seu povo podia oferecer de mais valioso estava ali. Essa é a conclusão que chegamos. O templo não era belo. O templo não tinha a estrutura e a pompa do templo de Salomão.
Mas o coração e os olhos de Deus estavam vendo e entendendo que ali naquele templo, por mais que não fosse o melhor templo, por mais que não superasse o templo construído por Salomão, tinha o máximo de dedicação daquele povo. E é isso que o Senhor espera de nós, irmãos. É isso que o Senhor espera de nós. Que o que nós façamos para Ele tenha o máximo de nossa dedicação. O máximo da nossa dedicação. Nós estamos nos entregando ao máximo, àquele que é máximo na nossa vida, ou nós estamos nos dedicando só em certo nível para o Senhor? Estamos nos esquivando, estamos fugindo? Olha só a listinha que eu coloquei aqui de 4 coisas para terminar. 4 coisas o Senhor conseguia ver naquele povo. Primeiro, prioridade. Deus conseguia, por mais que o que eles estavam fazendo não era 100% ou não conseguia chegar no nível máximo, mas o Senhor conseguia ver no coração de cada um daqueles que foram para Jerusalém prioridade. Por quê? Porque eles poderiam ter ficado com os outros lá na Babilônia, né? É por causa da estrutura e da estabilidade que já tinha. Ou eles poderiam fugir para outro país, como aquele grupo que foi para o Egito. Mas eles priorizaram e entenderam que a obra que precisava ser feita em Jerusalém era uma obra prioritária. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento, onde diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu me alegro, porque eu consigo ver isso aqui em nossa igreja. Nós não temos irmãos abastados, como algumas igrejas por aí têm. Mas nós temos irmãos dedicados, que dão o máximo de si para poder fazer o que precisa ser feito. E cada dia o Senhor nos surpreende aqui. Irmão Juraci comprou um frango e abençoou a vida do Fabrício. O irmão Fabrício abençoou a obra. O irmão Fabrício agradeceu e falou: pastor, sabe o que deu? Bem ali, o irmão virou ontem conversando com ele, né? Conversei um bocado com o Fabrício. O Fabrício falou: pastor, sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo, pastor, eu vou arrumar outra coisa para eu comer amanhã. Não vou comer esse frango, não. Aí o senhor pega e vende o frango para poder investir nessa. O Fabrício deu esse testemunho. E vários outros irmãos. Mas isso me chamou a atenção. A gente não precisa fazer muito, a gente só precisa fazer o que a gente pode. Só isso. Ninguém precisa, tem que fazer coisa. É só o que a gente pode. O Senhor só espera da gente aquilo que está ao nosso alcance. E quando a gente se dispõe a fazer o que está ao nosso alcance, irmãos, o trem multiplica. A coisa acontece. Irmão Edivaldo é o homem do frango, né? O assador do frango, auxiliado pelo irmão Guimarães. Né? Trocaram figurinha lá de manhã, sem barulho. Eu aqui dando estudo, mas preocupado. Meu Deus do céu, esse frango vai sair? Eu digo: pastor, não se preocupe não, só entregue as coisas aqui que o frango vai sair. Depois a Lidiane me mostrou a foto, o Guimarães lá, para cima e para baixo. Depois saímos do culto, o Guimarães estava lá lavando as panelas. O Senhor não pede nada para nós que a gente não dê conta. É só o que nós damos conta. E quando todo o povo de Deus se dispõe, irmãos, a fazer aquilo que está ao nosso alcance, ninguém segura. Prioridade. O Senhor conseguia ver naquele grupo que foi para Jerusalém. Prioridade.
prioridade ao reino de Deus. Segunda coisa que eu destaco, que o Senhor conseguiu ver na vida daquele povo que foi para Jerusalém, e Ele há de ver também na nossa vida: fidelidade. Não basta só prioridade, temos que ter também fidelidade. Eu estava previsto eu desenvolver todos esses pontos. Não vou desenvolver, senão não dá tempo. Mas são palavras claras. Todo bom entendedor, só a palavra já fala. O que o Senhor viu naquele grupo que foi para Jerusalém e que não fugiu para o Egito e nem ficou na Babilônia. O Senhor viu na vida deles prioridade. O Senhor viu na vida deles fidelidade e o Senhor viu na vida deles serviço. A gente canta: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e satisfeito e abençoado no serviço do meu rei. Irmãos, a EBD hoje foi diferente. Eu não sei se todo mundo sentiu. Mas foi tão diferente, passou tão depressa. Quando eu estou pensando de começar o estudo mesmo, pegar fogo, já deu 11 e pouco. Falei, meu Deus, não deu nem tempo de eu falar tudo que eu queria falar. Foi rápido. A nossa EBD foi uma bênção. O trabalho com os homens ontem foi uma bênção. O culto hoje está sendo uma bênção, apesar da mensagem demorada do pastor e conversada. Hoje o pastor está mais, conversando. Deus viu neles prioridade, fidelidade, serviço. Quarto lugar, Deus viu neles, irmãos, perseverança. Então, o meu apelo a você nessa noite é: tenha prioridade. Priorize o reino de Deus na sua vida. Priorize as coisas do alto na sua vida. Segundo, seja fiel ao Senhor de toda a glória. Que a sua fidelidade seja alcançada aos olhos do Senhor. Depois, sirva ao Senhor com alegria. E depois, persevere. Não deu certo, vamos de novo. Não, nós tentamos. Não deu certo. Quando nós estávamos com a igreja sem fundo, só tinha essa parede, tinha outra parede ali, não tinha aquele fundo, não tinha nada para frente. Era só o buracão. Alguém falou assim: nós só vamos mexer com essa construção aqui quando nós tivermos tantos R$1.000 na conta. Eu falei, tu até é doido, que dia que nós vamos ter um tanto de dinheiro desse na conta? Nós vamos mexer agora. Aí o abençoado falou assim: pois então eu não vou mais coordenar a construção. Não conte comigo. Estou entregando. Aí todo mundo: meu Deus do céu, o irmão não vai mais ajudar na construção, na obra. Falei, baixa o facho. É isso mesmo, irmão? Você está entregando? Beleza, estou recebendo. Deus vai levantar alguém. Deus levantou, irmãos? Não precisa nem falar mais da história. Deus levantou alguém que coordenou, que dirigiu, que acompanhou a obra e até hoje continua sendo uma bênção na obra. Aqui, a nossa engenheira, a irmã Thaís, que coordena, e mais o irmão Alcimar, que dá todo o apoio. Hoje eu conversei à tarde com o Alcimar e dei uma palavra para ele. O quanto nós somos gratos pelo apoio, que ele tem nos dado. Essa planta que vocês viram aqui, essa maquete, o estrutural, arquitetônico, todos os projetos da igreja, da igreja tinha, da parte de lá, do fundo, tudo o Alcimar que faz. Um servo de Deus, um homem de Deus, consagrado ao Senhor. Prioriza prioridade, fidelidade, serviço e perseverança. Quando alguém se acha o bambambam, irmão, sai de perto. O que segue é ruína. E quando falta um, Deus levanta outro, porque a obra não é do pastor. A obra é de Deus. E nunca faltou trabalhadores aqui nessa seara.
Às vezes não tem sobrando, mas tem quem faz. E nós vamos continuar fazendo, por louvor da glória de Deus. De nada vale, irmãos, um altar bonito, se esses elementos não fizerem parte da vida do adorador. Não adianta, né, colocar uma beca bonita, né? Não adianta estar enfeitado, cabelo lambido, de coisa toda na chapa, se no seu coração não tiver essas 4 coisas. Não adianta estarmos aqui com um templo bonito, acabado, pintado, cheio do borogodó, e no nosso coração, irmãos, não ter essas 4 pilares aqui que Deus conseguiu ver no coração daquelas pessoas. Por isso eu concluo dizendo que o que o Senhor deseja não são pedras para construir um altar, mas um coração aonde Ele possa construir o altar de adoração. Um coração aonde se encontre prioridade do reino, um coração aonde se encontra fidelidade, um coração onde se encontra serviço e aonde se encontra perseverança. É num coração como esse que o Senhor vai erigir, edificar um altar digno de adoração e de louvor verdadeiro. Que Deus, em sua infinita bondade e graça, esteja nos abençoando e nos guardando. E que você saia com essa reflexão. Se você fosse construir um lugar para adorar a Deus, que tipo de lugar seria? Qual seria a sua preocupação? Não fuja do trabalho. Não fuja das ruínas. A sua vida talvez esteja em ruína. Mas o nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus de conserto. O nosso Deus é um Deus que faz, muda, transforma. Ele não remenda, Ele quebra e faz de novo.